Então, pessoal, vamos para mais um vídeo de CO2, né, conversão 2. Agora nós vamos resolver o problema P8 da lista 2. Esse problema, então, está aqui em cima, né, descrito. É uma máquina trifásica, ele é muito parecido com o P7, com algumas pequenas diferenças. Então, é uma máquina trifásica ABC com rolamento monofásico F de rotor, possui as seguintes indutâncias. Tá? A diferença agora está aqui, ó. Essas indutâncias aqui, que elas não são mais 120 graus. Tenho os eixos das fases agora estão falsas bobinas, né? Aqui tem 3π sobre 4, 135 graus. Né? Curiosamente, daí essas aqui ficam 90 graus uma da outra e a indutância entre essas fases é zero. Né? Bem interessante. Nessa máquina. Bem, então, as correntes também são alimentadas nessa fase. Isso daqui é a mesma máquina, pessoal, para quem é aluno, né, desse semestre de 2021. Eu cobrei na primeira prova uma questão com essa mesma máquina, mas eu queria ver como é que era o campo dessa máquina, se era um campo girante, se não era. E vocês vão ver que o torque vai ser muito parecido com o campo girante que vocês obtiveram. Muito parecido. Para quem fez certo, né? Porque é uma questão de prova, então, enfim. Mas para quem fez certo, ele é muito parecido, tá? Porque o campo está bem relacionado com o torque, né? Não cheguei a mostrar a evidência. Até a gente mostrou na parte do torque pelo ponto de vista magnético, né? Como o torque se relaciona com a força magnetomotriz. Mas é bem interessante isso. Bem, então, vamos lá, né? Ela é bem parecida com a expressão anterior, né? Basicamente, a coenergia ela vai ser igual a coenergia em função de θ, novamente, a parte que interessa da coenergia que vai ser derivada para o torque, né? Vai ser IA IF vezes LAF mais IB IF vezes LBF mais IC IF vezes LCF, certo? Então o torque vai ser igual a derivada da coenergia em relação a θ. Então o torque vai ser igual a IA IF vezes derivada de LAF em relação a θ mais IB IF vezes a derivada de LBF em relação a θ mais IC IF vezes a derivada de LCF em relação a θ, certo? Bem, então, o LAF a gente já sabe, né? Ele vai ser, se a gente for pegar, né, LAF vai ser igual a M vezes o cosseno de θ, LBF vai ser igual a M vezes o cosseno de θ menos 3π sobre 4. Perdoem se aparecer depois algum 2π sobre 3, porque é o costume. E LCF é igual a M vezes o cosseno de θ mais 3π sobre 4. Então, derivando essas indutâncias, né? Essa derivada aqui vai ser igual a menos M seno de θ. Essa daqui vai ser igual a menos M vezes o seno de θ menos 3π sobre 4. E essa daqui vai ser igual a menos M vezes o seno de θ mais 3π sobre 4. Então, substituindo, o torque vai ser igual a menos M, né? Vezes IA vezes IF vezes o seno de θ mais IB vezes IF vezes o seno de θ menos 3π sobre 3 mais IC vezes IF vezes o seno de θ mais 3π sobre 4, não 3π sobre 3, 3π sobre 4. Certo? Bem, então ainda não está finalizado porque esse é o torque instantâneo, né? Ele quer o torque de origem permanente. Então, IA vai ser igual a IP vezes o cosseno de θ. IB vai ser igual a IP vezes o cosseno de θ menos 3π sobre 4. E C vai ser igual a IP vezes o cosseno de θ mais 3π sobre 4. Será que essa máquina vai ter torque?
máquina toda diferentona? Deve ter, né? Deve ter. Então, eu vou ter que o torque vai ser igual a menos m vezes IF, né, que é contínuo, vezes P também, que está em todas. Aqui é um IF vezes P, vezes. Então, o cosseno, não é θ de novo, tá, pessoal? É ômega t. De novo, fiz o mesmo erro. Ômega t, ômega t, ômega t. Certo? Bem, então vai ser o cosseno de ômega t vezes o seno de θ mais o cosseno de ômega t menos 3π sobre 4 vezes o seno de θ menos 3π sobre 4 mais o cosseno de ômega t mais 3π sobre 4 vezes o seno de θ mais 3π sobre 4. Certo? Então, aplicamos novamente a nossa amada propriedade, né, do cosseno de alfa vezes o seno de beta é igual a 1 meio do seno de alfa mais beta menos o seno de alfa menos beta. Nós adoramos a propriedade, agora com torque ela é mais aplicada. Né? Com campo girante é ser o cosseno, cosseno. Agora nos torques é a cosseno, seno. Tá? Claro, lá no... Teve da máquina de indução que a gente aplicou as 4 fórmulas, né? Porque a máquina de indução vai tudo. Bem, então o torque vai ser igual a menos m, 1 meio, né? Então menos m e f e p, aqui vai ser 1 sobre 2, porque tem esse 1 meio aqui, vezes. Então vamos lá, fase A, fase B e fase C. Então fase A vai ser o seno de ômega e t mais θ menos o seno de ômega e t menos θ. Fase B vai ser o seno de ômega e t menos 3π sobre 4 mais θ menos 3π sobre 4 mais o seno de ômega e t menos 3π sobre 4 menos θ mais 3π sobre 4. E, por último, fase C, eu vou ter o seno de ômega e t mais 3π sobre 4 mais θ mais 3π sobre 4 mais o seno, menos o seno de ômega e t mais 3π sobre 4 menos θ menos 3π sobre 4. E, novamente, se a gente for olhar, né, esse cara aqui vai cancelar com esse cara aqui vai cancelar com esse. Então, a gente vai ter, né, que o torque ele vai ser menos m e f vezes p sobre 2 vezes. Aí, novamente, né, essas partes aqui é negativo, não positivo, né? Essas partes negativas, elas vão ser iguais, né? Então, vai ter menos 3 vezes o seno de ômega e t menos θ. Né? Se vocês olharem lá no exemplo P7, vai ser a mesma coisa. E aí a gente vai ter essas partes positivas, que sobram. Agora a gente não tem mais 2π sobre 3 entre elas, então a gente não pode dizer que é zero tudo, né? Mais θ, mais seno de ômega e t, mais θ. Aqui, ó, 3π sobre 4 menos 3π sobre 4 vai dar 6π sobre 2. 6π sobre 2 é 3π sobre 2. É 6π sobre 4, que é 3π sobre 2. Tá. 3π sobre 4 mais 3π sobre 4 é igual a 6π sobre 4, que é igual a 3π sobre 2, certo? Então, aqui vem isso daqui, tá? Mais, aqui é menos, né? Mais seno de ômega e t mais θ mais 3π sobre 2. Aí, pessoal, nós temos eu posso provar que esses dois somados aqui dão zero, tá? Vamos novamente fazer a prova, então, que nesse caso aqui, só esses dois somados dão zero. Então, vai sobrar esse cara aqui, tá? Para perturbar, né?
Mas, enfim, esses dois caras aqui vão dar zero, certo? Então, eu vou ter seno de alfa mais 3π sobre 2 mais seno de alfa menos 3π sobre 2. Então, isso daqui é igual seno de alfa vezes cosseno de 3π sobre 2 mais cosseno de alfa vezes o seno de 3π sobre 2, mais o seno de alfa vezes o cosseno de 3π sobre 2, menos o cosseno de alfa vezes o seno de 3π sobre 2. Aqui, um é exatamente igual, só que o sinal trocaram, então esse cara aqui se cancela com esse. Né? Já esse cara aqui, o cosseno de 3π sobre 2 é zero. Então, tudo isso aqui vai ser zero. Então, esse termo tudo aqui é zero. Certo? Então, o nosso torque ele vai ser igual a menos com menos vai dar mais, né? Então, mais 3 meios de M e F e P vezes o seno de ômega e T mais θ, mais 1 meio, ou menos 1 meio, né? De M e F e P vezes o seno de ômega e T, que é menos θ, né? Que é uma expressão muito parecida com a expressão que vocês encontraram com o campo girante, só mudava a constante que estava na frente. Tá, mas era exatamente essa expressão que vocês acharam lá para o campo girante, porque está muito correlacionado uma coisa com a outra. O torque está muito próximo do campo girante da máquina, certo? Então, pessoal, seria isso, tá? Espero que vocês... Ah, não, faltou ainda o delta, né? O θ, então, é ômega e T mais delta, lembrando que isso daqui é dois polos, né? Senão toda a nossa equação eu teria de demonstrar os polos antes. Então, o θ vai ser igual a mais 3 meios de M e F e P vezes... Aqui vai descontar, menos ômega e T vai cancelar, então seno de delta, seno de menos delta, né? Então isso aqui também vai ficar negativo, eu posso mudar aqui, fica menos seno de delta, menos 1 meio de M e F e P vezes o seno, vou colocar aqui embaixo, menos 1 meio de M e F e P vezes o seno de 2 ômega e T mais delta. Então, esse torque, pessoal, ele tem valor médio de 3 meios vezes o seno de delta. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma escala 1, 2, 3. Então, bem aqui na metade, né? Eu tenho 3 meios, isso aqui é um valor corrente, mais meio vezes o seno de ômega e T mais delta. Então, eu vou ter, no caso tudo negativo, né? Mas eu vou ter um torque assim, duas vezes a frequência da rede. Essa da rede varia assim, né? Varia na metade do... Certo? Enquanto que eu tenho 3 períodos, aqui eu tenho 6 períodos. Vai ser menor, vai ter bem menos amplitude real, então tem um valor médio de torque, mas ele vai ser um torque pulsado. Essa é a diferença do outro, que era um torque constante. O torque do exercício P7 era só isso daqui. O torque nesse exercício, que tem essa máquina que não é assimétrica, vai acabar gerando uma pulsação desnecessária, um gasto de energia à toa. Certo? Então, seria isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido esse exemplo. Ele é bem parecido com o anterior, só com algumas particularidades. A gente estuda ele justamente para ver por que não fazer uma máquina simétrica, né? Ou para entender como é que funcionam elas, para que se alguma dessas máquinas tiver um torque que seja proveitoso, a gente puder desenvolver esse torque. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Um abraço, boa semana. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like.